Há 70 anos atrás, Sérgio Bonelli criou Tex, o Ranger. Tex Wheeler leva a justiça por onde passa, em todo o território americano, na época do Faroeste. Há 50 anos, em publicação ininterrupta no Brasil, Tex tem uma fanbase leal. Tex, o maior personagem do Faroeste. Eu sou o Verso e você está no Tex Wheeler. É um texano, daí o nome dele, Tex. E ele é um policial. Ele seria quase o FBI na época do Faroeste. Na época se chamava Ranger. E um Ranger, ele representa a lei por onde passa. Numa época em que a civilização ainda não estava plenamente construída, havia muitas terras sem lei. E esse Ranger, que sempre viaja por todo o território americano, ele representa a lei. Eu não sei se mais que o xerife de uma cidade, mas no caso do Tex, ele é muito respeitado por toda a força policial e pelos civis e pelos criminosos. Ele é temido, até mesmo odiado. Todos querem acabar com o Tex. Tex é viúvo. Ele casou-se com uma índia chamada Lilith, que casou com ele para protegê-lo dos índios. Tiveram um filho chamado Kit. Infelizmente, ela veio a falecer, vítima de uma doença. A respeito do Kit Wheeler, eu não tenho muito a dizer, pois eu não li muitas histórias com ele. O mesmo do seu outro pard, o Jack Tigre, que é um índio, eu também não tenho muito a dizer. Agora, do Kit Carson, esse é o melhor pard do Tex. Ele é mais velho que o Tex, ele é aquele tipo de... Assim como o Tex, ele é um homem de justiça, um homem da lei, mas ele também é aquele velho ranzinza que gosta de reclamar. A química entre os dois é muito boa. Tex, como o maior personagem Bonelli, e na minha opinião, o maior personagem de Faroeste, ele tem múltiplas séries aqui no Brasil. Isso porque há um tempo atrás várias foram descontinuadas. Assim como a maioria dos personagens Bonelli, ele é de status quo fixo, ele tem um passado, ou seja, ele tem uma origem trágica, como é algo muito comum em personagens que são heróis. Ele participou da Guerra da Secessão, também está no passado do Tex. Teve seu casamento com a Lilith e depois a perdeu. Mas o Tex vive num constante presente. Portanto, todas as suas histórias, que são de faroeste, você pode ler qualquer uma, em qualquer ordem, que você vai entender. Até o foco majoritário das histórias é a ação policial. Com frequência você vê o Tex sozinho com o Kit Carson ou com todos os pardes, protegendo uma cidade, protegendo uma fazenda, resgatando alguém que foi sequestrado para o tráfico humano, caçando criminosos que cometeram um crime, fugiram e eles vão rastreando até chegar a ele, evitando guerras civis entre o povo branco e o povo de pele vermelha. Majoritariamente são esses os gêneros e subgêneros tratados no faroeste. O faroeste, ele é um gênero que se trata de um espaço e tempo. O espaço, Estados Unidos. No oeste dos Estados Unidos, tempo entre 1860 e 1890, que é a época do faroeste, assim, por cima, que eu não sou um especialista também. Eu optei por acompanhar duas séries, não desde o número 1, mas também não é necessário, como eu disse, são histórias fechadas, em que não tem, essa história se passou antes, essa história se passou depois, não tem isso. Então, eu tenho várias edições especiais, que não são numeradas. Tex, edição especial, A Marca do Cruzado.
Tex especial 50 anos. Aqui tem 2 histórias, onde é comemorado os 50 anos de publicação ininterrupta aqui no Brasil. Tex é publicado quase que exclusivamente pela Mitos, mas de vez em quando a Panini também publica algumas histórias, só que em cores. Tex é majoritariamente em preto e branco. Especial Cláudio Villa, capa dura, em cores. Especial Civicelli, mesma coisa, capa dura, cores. E A Volta de Mephisto. Eu pude conhecer o arqui-inimigo de Tex aqui. Tex, não há nenhuma fantasia no mundo do Tex, é tudo pé no chão. Então não tem ficção científica, não tem fantasia, não tem coisas super-heróicas, com exceção do Mephisto. Quando ele enfrenta o Mephisto ou o filho dele, Yama, tem o sobrenatural, eles são feiticeiros, esses dois. Uma das séries que eu decidi acompanhar é Max Tex. Essa nasceu da extinta Tex Anual. Você pode conseguir as edições de 1 a 5, mas elas são em formatinho. Eu optei por não pegar porque eu não gosto de formatinho. Já experimentei, já li, não gosto. Tex Gigante é a série de Tex mais popular. Também decidi colecionar a partir do número 36. Aí vem 37. A edição 36 tem a história Indian Carnival. E a edição 37, O Ouro de Old South. Edição 38, Os Dois Fugitivos. E edição 39, Pela Honra do Texas. Tex Gigante, além do óbvio de ele ser gigante, tem sempre um trabalho artístico soberbo, uma bela arte. O roteiro varia de qualidade, assim como qualquer série regular. Um pouco da arte aqui no Max Tex. Tex ele passa pela mão de muitos desenhistas e roteiristas, sempre com a curadoria do até então Sérgio Bonelli, antes dele falecer. Então, o filho dele assume e continua vigiando, ou seja, diferente de Marvel e DC, onde os personagens estão sendo subvertidos, desconstruídos, onde o roteirista faz o que bem entende, na Bonelli, não, você não pode tirar ele do molde que faz ele ser ele. Ou seja, o Tex nunca vai fazer algo que você vai dizer, que você vai pensar, mas o Tex jamais faria isso. Não, você nunca vai encontrar uma história onde os personagens estão desvirtuados para servir alguma ideologia. A Volta de Mephisto, você pode ver aqui em cores. O público de Tex gosta de preto e branco, mas eu gosto em cores. Eu sou acho que um dos poucos que consome quadrinhos que diz prefiro em cores. A Mitos prometeu para esse ano de 2024 várias edições especiais, como essas que eu estou mostrando. Tex é um ótimo protagonista, com ótimos coadjuvantes, com ótimas histórias, tanto em roteiro quanto em arte, com muitos formatos de publicação. Você pode optar por aquele que mais te interessa, preto e branco, cores, capa dura, capa cartonada, formato italiano, formatinho, você ainda pode ir atrás das edições antigas. Tex sempre fará justiça, não importa onde, não importa quando, não importa como.